Oi, gente. Eu sou o Rodrigo, um dos pastores da Igreja Bethesda de Brasília, e a gente está muito feliz comemorando 15 anos esse ano. E para comemorar, a gente tem lançado uma série de podcasts com o tema Quem é Jesus para você? Hoje é o nosso episódio final, super especial. Eu estou com 3 convidados que são amigos de longa data e o nosso tema é Jesus na caminhada. Vem com a gente, porque Jesus está conosco. A gente vai começar apresentando a turma que está aqui conosco. Fabiola. Olá. Fabrício. E aí? E Adriano. E aí, galera, beleza? Para vocês terem ideia, eu sou amigo dos 3 há mais de 25 anos. É isso mesmo, faz muito tempo. Mas o que é melhor? Jesus é nosso amigo há muito mais tempo que isso e tem nos unido de maneiras muito diferentes. E para pautar aqui as nossas reflexões, eu vou ler um texto que fala muito sobre caminhar com Jesus. É a história de 2 discípulos no caminho de Emaús que estavam muito entristecidos com a perda do mestre. E o texto diz assim, Lucas capítulo 24, verso 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Isso é um pouco do que eu sinto com cada um de vocês. A gente estava por aí, rodando, passando, e Jesus se aproximou e a gente começou a caminhar junto. Eu sei que vocês já ouviram nos outros episódios, se você não ouviu, você tem a oportunidade de voltar lá, a história de como Fabrício chegou em nossa igreja e a história de como Adriano chegou em nossa igreja também. Eles já compartilharam com a gente. Mas hoje a gente tem aqui, nesse episódio derradeiro, Fabiola, para nós, Biola, para os mais íntimos ainda, Xan. Fabiola, como você chegou na Bethesda? Meu primeiro contato com a Bethesda foi no aniversário de 1 ano da Bethesda. Claro que, já tinha vários amigos na Bethesda, mas eu estava vindo de uma experiência no exterior e no primeiro aniversário da Bethesda eu fui convidada e fiz parte. Mas essa relação só se concretizou mesmo um bom tempo depois. Lá mais ou menos em 2012. Namoro longo esse, hein? Exato. Eu tinha passado por um rompimento e que seria bom para mim, para minha alma, que eu não estivesse mais congregando onde eu estava congregando. E não fazia mais muito sentido voltar para minha igreja original, minha igreja de infância. E aí uma amiga, aquela amiga que realmente se sacrifica com filhos pequenos, falou, eu vou te ajudar a encontrar uma igreja. Todo domingo nós vamos numa igreja diferente, até que você encontre a igreja que você vai se sentir bem. Foi uma caminhada longa. Vimos coisas pelo caminho. E sempre tinha, e ela era da Bethesda, e sempre ficava aquela questão de por que não a Bethesda? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muito forte dentro de mim uma preocupação do Rodrigo, que era não pescar em aquário alheio. Oh! O que era uma besteira, porque eu estava desigrejada, mas por algum motivo isso me impactava. E aí, depois de gastar muito tempo da minha amiga, eu cedi e entendi que a Bethesda era, sim, uma opção. E eu lembro da minha primeira reunião da Bethesda, que foi, provavelmente, num evento de fim de ano, na casa da Lu, não na casa, no condomínio da Lu e do Flavinho. E ali foi o meu primeiro contato, já com a intenção de que essa relação se tornasse séria. E aí, a partir dali, eu comecei a caminhar com a Bethesda. Sorte nossa. Que ela disse sim. Mas se fez de difícil, né? Claro. Sim. Essa é a Fabiola. Essa é a Fabiola. Que legal, Biola. Mas a gente está falando de Jesus na caminhada e eu sei que vocês, Fabrício e Adriano, já compartilharam em alguns episódios como vocês chegaram na Bethesda, Mas eu quero agora falar um pouco da história da caminhada na Bethesda. Fabrício foi aquele que substituiu o Ademar de Campos no nosso louvor, Tinha uma responsabilidade muito grande nisso.
É uma brincadeira nossa, a gente não tinha equipe de louvor, obviamente, no começo da igreja, e a gente utilizava não era um videocassete, era um DVD player, enfim, mas qualquer coisa dessa, que provavelmente se você tem menos de 15 anos você não sabe o que é, e que a gente colocava e o louvor a gente acompanhava. Até que o Fabrício resolveu, assim como a Fabíola, né, aceitar a Bethesda, ou melhor, né, não ouvir o Rodrigo e vir para a Bethesda e fazer o louvor. Como foi isso para você, Fabrício? E esses primeiros anos de caminhada na Bethesda? Cara, foi muito prazeroso, na verdade. Assim, ao mesmo tempo que era uma responsabilidade de fato, e que eu não me sentia preparado para isso, eu não quis não fazer. Eu não quis. Porque eu vi assim que naquele momento realmente não tinha mais ninguém. Então, eu era assim, podia não ser grande coisa, mas era tudo que tinha. Então ali. Ou era você ou era o Ademar, cara. Então, Ao enfim. vivo é sempre Eu melhor. acho que, exatamente, eu acho que eu concordo com a Fabíola. Eu acho que tem Não tem uma. comparação. Exatamente, tem uma ligação maior, tem uma interação maior quando você está ali, né, e tal. E então foi muito legal, e foi muito legal, inclusive, reencontrar, né, a Fabíola nessa caminhada. A Cíntia também fez parte disso, e a gente estava até comentando aqui antes dos ensaios que a gente fazia Sim, sim. nas quintas-feiras, né, que saía do trabalho e ia direto para lá. Eu às vezes saía, enfim, já aconteceu de eu estar sem carro na UNB, subir ali assim, feliz da vida, para encontrar com o pessoal, sabe? Então era um momento que amigos se encontravam para louvar a Deus e para preparar aquele momento que era tão especial no culto, né? O momento do louvor. Então era muito bom. O violão, realmente, como eu já disse em outros episódios, não era dos melhores, e isso foi resolvido com o tempo aí, né? Numa viagem do Rodrigo lá pra gringa lá, e aí ele falou, cara, vamos trazer um violão de lá? E, pô, vamos sim. E aí trouxe um violão que até hoje é o top, assim, né? Não vou nem falar a marca aqui para não fazer merchan, a gente não está recebendo para isso. Então, mas, e aí, inclusive, quando chegou o violão, aí já mudou de áreas. Eu até comecei a aprender a tocar de verdade, assim. Engraçadinho. O Fabrício sempre foi muito relutante com essa posição dele, mas era, por outro lado, muito agradável ter ele conduzindo a gente no louvor, porque eu acho, da minha memória, ele começou bem sozinho, e aí aos Sim, poucos, muito né, tempo sozinho. muito tempo sozinho, com a Cíntia A sempre. gente até compartilhava como Isso que era eu o ia nosso falar. momento de louvor, né? Fala um pouquinho, Fabíola, como é que era esse momento de louvor? Era muito diferente do que é hoje, e cada momento tem sua graça e sua importância, mas nós sempre cantamos, foi sempre a capela, era voz e violão, e depois veio o carrom, né? Depois de um tempo veio o Sim. carrom. Mas nós não íamos para frente para cantar, nós cantávamos dos nossos lugares, porque eu lembro que muitas vezes eu operei o computador para projeção, que não é o retroprojetor. Quase rolou um ato falho, hein? Exatamente. Tava todo mundo aqui esperando ela Exatamente. soltar um retro. Mas então nós tínhamos ensaiado, na maioria das vezes, então cada um de seu lugar cantava, o Fabrício à frente, mas a gente cantava o que a gente tinha ensaiado, cada um de seu lugar na igreja. Às vezes eu escutava o contralto da Cíntia vindo aqui de trás de mim de uma maneira muito agradável e gostosa de louvar o Senhor daquela maneira. Era especial, né? Era um Muito, surround, assim, muito, tipo, E diferente, aí, assim, com né? o passar do tempo, vozes sendo acrescidas, e tinha muito isso. Tinha dias que era um verdadeiro coral, né? Que cada um percebia ali onde entrar. Ia pegando, né, as Exatamente. vozes e tal. E aí, por ser a capela, isso ficava tão mais claro, né? Ficava muito mais nítido. E foram experiências, foram momentos de louvor ao Senhor muito agradáveis. Adriano, quando você chegou era um pouco assim, e eu sei que ouvir, e eu tenho na memória muito a voz, né, da Carol, né, cantando, Sim, fazendo sim, esse contralto. contralto também, e sua, obviamente, A fazendo escaleta baixo. do Adriano. Crescimento. Meu Deus do Exato. céu. Maravilhosamente. Esse cara Abrindo fez uma sojinho. diferença. Não, vou chorar agora. Mas como é que não. foi para você? Fala. Como é que foi? Né, porque assim, todos nós aqui, né, com experiências de igrejas grandes, né, com estrutura de som e Sim, tal, sim. e a gente naquele espaço fazendo esse louvor à capela. Eu tinha experiência só em igreja grande. Aliás, minto, quando
Quando eu cheguei, logo que a gente casou, né? Eu e Carol casamos ali em 2003. Aí a gente foi viver em São Roque, no interior de São Paulo. Era uma igreja pequena. Mas a minha experiência anterior era de uma igreja super grande lá em Santos, né? Onde eu conheci o Rodrigo. E depois em São Paulo, um tempo que a gente viveu em São Paulo, antes de mudar para cá, a gente estava numa igreja que tinha mais de 1.000 membros. Nossa. Então, eu participava da escala do grupo de louvor lá para tocar trombone. Então, assim... Sim, pra eu o Adriano entrar- toca violão, trombone, Escaleta, contrabaixo, violoncelo. escaleta, violoncelo, assovia, ok. eu não devia nem ter falado isso para vocês não ficarem com essas brincadeiras aí. Não é brincadeira, não, é sério. Não, Enfim, mas a Sim, e escala... teve um dia que a gente estava sem bateria, nesse momento assim, e ele levantou-se e foi tocar bateria. Vou lá, né? então, não tem ninguém. Se a bateria tá vazia, eu vou lá. E tocou bateria, é isso. E agora é pastor também. Tá, claro. é vale isso. observar. Tá bom. Mas, enfim, a escala, para vocês terem uma ideia, eu tocava numa banda porque como era trombone, era a única banda que tinha metais. Sim. Então, Tipo Big Band? mas aí a gente, por exemplo, a escala demorava dois meses para eu voltar a tocar, né? Uau. E aí chegar aqui na Bethesda Domingo sim, outro também. Isso. Exatamente. e tão pouca gente. Aqui era assim, só de 7 em 7 dias, né? Todo domingo. Não, isso aí é. Não, para mim foi uma experiência completamente diferente do que eu já havia vivido, assim, e foi interessante porque eu acho que eu já falei isso, talvez ele não se lembre, mas o Hugo trazia a escaleta. O Hugo trazia a escaleta, mas não tocava. Eu nunca tinha visto o Hugo tocar a escaleta, embora ele trouxesse pro culto. Mas quem pegou a escaleta um dia e tocou, porque o Hugo estava no violão, o Gustavo estava no violão, e aí o Roger estava ali, o Roger viu a escaleta dando sopa e ele tocou um dia. Eu falei, rapaz, eu vou pegar essa escaleta aí, o dia que ela estiver dando sopa eu vou pegar. Porque eu tenho o meu histórico Sim, o assim, dom, o musical, talento, né? Tem eu a estudei em facilidade. conservatório e tal. Minha mãe Revelações, gostaria muito que eu né? fosse um músico profissional e tal. Acabei seguindo outro caminho, desviei. Cara, Você você vê, fala, né? meu avô estudou em conservatório, então isso pra mim, nossa. Então. E aí eu não posso ver eu gosto muito de cantar, tenho um histórico de cantar na igreja também, mas, enfim. Eu quando conheci Adriano cantando, fazia parte de um octeto em Santos, lindo. Enfim, mas aí quando eu vejo um instrumento assim, eu fico querendo tocar junto. Então eu peguei, vou tocar essa escaleta aqui. E por algum tempo eu tocava a escaleta do Hugo. E aí nessa época os meus pequenos, o Pedro e a Ana, a gente tava começando a querer fazer musicalização deles, né? Então o Hugo começou a dar aula para eles e pediu para que eu comprasse uma escaleta. Porque além de você tocar as notas, você também tem que ter o sopro junto. Fôlego. Então, a questão do fôlego, o Para de ritmo. babar a minha escaleta, né? Foi tipo isso. Então, É, bem delicado. e aí no final das contas, olha aí o acidente. Ó, Mas no final das contas, a escaleta acabou ficando para mim nos domingos. Eles usavam durante a aula com o Hugo e eu usava no domingo para tocar. E assim ficou, né? Virou uma marca, né? Sim, Porque era um louvor acústico com violão e não dava para. Eu tenho o trombone tá até aqui na igreja, mas não dava não para ia fazer ser. violão e trombone. Não que nunca tenha rolado, né? Porque já teve um momento de instrumentos de sopro lá com trombone. fizemos e tal. algumas. Você tocou um tema que eu já tinha até me preparado para perguntar nessa nossa caminhada, que foi quando a gente fez teve essa percepção de falar, puxa, a gente
né? Tem um louvor, fazemos aqui, estamos com os adultos, mas tem crianças crescendo que precisam dessa musicalização. E você começou a contar um pouquinho dessa história e, para quem não viu ainda, a gente foi presenteado pelo nosso Ministério de Louvor com uma canção belíssima, né, de uma composição, né, do Gustavo, enfim, do Hugo, sei lá, eu não sei nem quem mais compôs, porque foi uma surpresa Hugo, para mim, Gustavo, inclusive. Adriano, Pedro. Então, e era isso que eu ia comentar. E Pedro, que era esse menininho que, né, para quem você comprou a escaleta, hoje tocando, compondo, mixando, conta um pouco sobre isso. Eu acho que nos edifica muito. Eu sempre... A gente, quando é pai, a gente quer ver a evolução deles, né? E eu criei em mim, assim, né, o meu desejo é que eles sejam melhores, né, do que a gente. Então, eu consigo ver essas características em cada um deles, né, tanto no João, quanto no Pedro, quanto na Ana. Então, ver assim, por exemplo, tem coisas que hoje eu posso fazer pelos meus pais, né? Então eu me lembro da época que eu era um menino e que os meus pais faziam tudo por mim, né? Me ajudavam em todas as questões. Hoje eu me vejo na posição de quem os ajuda, né? Por exemplo, eles estavam em casa esses dias, então para ver as questões do aeroporto, né? A gente lida melhor com a tecnologia e tal, então a gente faz isso e aí a gente vê essa posição se invertendo, né? Então, de alguma maneira, eu já estou vendo isso acontecer em casa, né? Os meus filhos sendo mais habilidosos, né? Em alguns pontos. E que bênção que é poder ver, né? O Pedro, principalmente, com o talento musical, né? Além de todos os outros talentos, né, que Deus entregou e ele tem usado para a glória dele. Que legal, que E legal. é interessante que este é um exemplo, porque para mim foi quentinho no coração agradecer a Deus quando eu vejo vários dos nossos pequeninos que nós vimos tão pequeninos tocando e cantando e contribuindo. Ali era o germe, né? Disso que a gente está Exato, vendo hoje. exatamente. Isso é muito Então, legal. eles são um dos exemplos de vários outros, né? Benjamin, por exemplo, viu Benjamin tocar bateria. Nossa, me dá Aquece o coração. E hoje a gente tem tantos músicos e inclusive os adolescentes, né? E Sim. crianças tocando. Naquela época tinha só eu e eu lembro que quando esse pessoal começou a chegar, de repente a gente tinha 5 violonistas na igreja, né? Tivemos essa fase. E aí chega e eu lembro assim que no meu coração eu estava muito feliz de estar ali, mas eu tinha essa preocupação, essa angústia. Para mim, o Ministério de Louvor sempre foi muito importante. Eu acho que ele tem esse papel de amaciar o coração, sabe? De fazer de tornar a gente mais sensível ali, de preparar a gente realmente para o agir do Espírito Santo na nossa vida ali, para que a gente, sabe, realmente foque no que é importante no momento ali do culto. Eu acho que o louvor tem isso, sabe? Tem essa parte da função do louvor é isso. E às vezes eu tocava violão e não era tão legal assim. Eu errava ali e tal, sabe? Uma coisa. E aí eu ficava, poxa, pensando, Cara, mas o irmãozinho. essa simplicidade Mas eu ficava é pensando. o que me fascinou, sabe? Sim. Outras pessoas já falaram isso aqui, né? Mas essa simplicidade é o que me fascinou. A gente está num momento diferente, até agregando os adolescentes daí. Já tem escala de louvor aqui na Bethesda, algo que a nossa escala era só mudar quem era o violonista, né? Então isso era bem diferente. Mas, Por muito exemplo, tempo a escala era mudar os hinos. E quem ia cantar e quem ia tocar era a mesma pessoa. mesma pessoa. A gente só mudava os hinos. Mas essa minha preocupação era tipo assim, sabe? Errei ali uma nota no violão, aí sabe, a igreja que estava ali já assim, sabe, focada, adorando a Deus, naquela comunhão, coisa, de repente tem aquela quebra, assim, sabe? Tipo, ficava preocupado com essas coisas. Assim, eu sei que, né, não é tão importante quanto outras coisas. Mas aí quando chegou esse pessoal, assim, eu fiquei tão feliz, assim, de ter, sabe, mais pessoas que tocavam nitidamente melhor que eu e tal. E assim, e hoje tem, né, esse mundo de gente, tem piano acústico, tem teclado, tem bateria, tem violão, baixo, guitarra,
tudo. A Então, Aninha até falou aqui no episódio das crianças, ela falou que o que ela desejava é ter mais meninas cantando com ela. Então é um momento assim, vê-los, né, também preocupados com isso, né, reconhecendo a importância do louvor para a igreja, assim, né, e no serviço que eles fazem ao Senhor, assim, é muito gratificante, é e muito fazem legal. com muito esmero, né? Assim, eles fazem com muita dedicação. E realmente é algo que. E tem um pouquinho, às vezes, desses adolescentes daquilo que tinha naquela Com época. Que é, certeza. assim, uma simplicidade, não é aquela. Tecnicamente, né, não são tão desenvolvidos quanto o Gustavo, o Hugo, o Adriano, né? Então tem um pouco dessa simplicidade. E eu acho que continua tendo, então, um A pouco, gente carrega isso, né, é daquilo. marca daqui. Entendo que, como você falou, né? A gente não está aqui para, enfim, a nossa preocupação foi sempre muito mais com as pessoas, enfim, do que com o que quer que elas pudessem nos entregar. E eu sei que isso se refletiu a gente falou muito especificamente do louvor como comunidade, e eu sei que né, vocês três, né, participaram e até participam ainda, né, desse ministério de louvor. Mas a gente está falando assim de encontrar Jesus nessas discussões e nessa caminhada, né? O texto saltou aos olhos aqui de uma forma assim que legal, né? Jesus se aproximou. E eu queria que vocês agora, né, de bate-pronto, a gente não treinou, então beleza, pensassem no momento desse, assim, da caminhada, e não precisa ser da caminhada especificamente aqui da Bethesda, mas nessa caminhada cristã, né, cada um de vocês, nesses momentos em que vocês perceberam que estavam, enfim, em que Jesus chegou, de repente, nesse momento, né, nessa encruzilhada da vida, nessa porta, e compartilhasse com a gente, claro, né, se vocês estiverem dispostos a isso, mas porque acho que quando a gente pensa em Jesus na caminhada, de fato a gente reconhecer em determinados momentos da vida que alguns passos só foram dados porque ele estava do nosso lado. Enfim, eu queria ouvir de vocês. Vou começar com o Fabrício. Eita, que surpresa! Não sei por quê, mas eu já sabia que seria. Cara, são muitos momentos assim, né, na caminhada, na nossa caminhada. Eu, pelo menos, eu me acho muito parecido com Pedro. E eu não sei se eu já me converti, no sentido de que Jesus, quando chama, né, quando fala para Pedro, olha, Pedro, quando você se Se converter, converter, né? né, atrai, né, então, atrai seus irmãos e tal, fortalece seus irmãos, né, e tal, essa coisa toda. Então, assim, mas eu tive muitos momentos em que eu estava assim, meio que desacreditado e de repente, e até em, poxa, eu vou citar um momento muito recente, 2018, em que assim, eu estava num momento muito difícil, estava num momento de depressão, estava num momento de dificuldade mesmo, né, na caminhada. A caminhada estava difícil e eu não tava me sentindo bem. E, e eu até já contei isso na Bethesda mesmo, já dei esse testemunho, para usar o termo, né, o jargão do evangeliquez aí. E, e assim, eu ia dormir e acordava chorando de madrugada. Eu acordava assim, todo dia chorando de madrugada. E falava, Senhor, não dá. Jesus, não dá. Por que não dá, não dá, não dá, não dá? E com a cabeça toda torta, cheia de pensamento esquisito e, nossa, todo confuso. E, e orando, 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 e aí Deus me levou a um momento, né, de reflexão, um retiro, que na verdade era um curso, né, ou perspectivas, inclusive, que eu fiz de maneira intensiva. Fiquei uma semana ali, era uma semana ali dentro daquele contexto, e eu mesmo não entendia direito por que eu estava ali. Mas foi ali o momento que Deus usou para realmente me restaurar.
E aí, de repente, num dia de madrugada que eu acordava sempre chorando, eu acordei percebendo que Jesus estava ali. Então, assim, eu acordei diferente, eu acordei sorrindo ao invés de chorando. Eu acordei realmente sorrindo, assim, e aí eu tava, parecia que era de madrugada, mas parecia que o sol tinha raiado dentro do meu quarto, assim. E aí eu percebi a alegria entrando no meu coração e aí eu voltei a chorar. Mas dessa vez eu comecei a chorar, assim, compulsivamente de alegria. E agradecendo ao Senhor. E aí eu voltei a dormir até o dia amanhecer. E aí uma das músicas que mais falou comigo foi aquela Seja Meu Universo, né? Que sejas o meu universo e tal. E desde esse dia eu tenho realmente lutado para que o Senhor seja todo o meu universo, porque faz muita diferença, sabe? Quando Ele está em todas as áreas da nossa vida. Quando Ele realmente está na caminhada, a gente está constantemente caminhando. E às vezes a gente pode ignorar, né? Quando Jesus chegou para caminhar com os discípulos ali em Emaús, eles poderiam falar: aham, tá bom, quer andar com a gente? Anda aí, mas tipo. Mas não, sabe? Jesus ia falando, eles iam ouvindo e eles percebiam aquilo como era grandioso. E até que chegou um momento que eles falaram: cara, tem uma coisa muito diferente aí. Eles sentiram o coração queimar, né? A Bíblia fala, e aí, enfim. É importante a gente não desprezar esse Jesus que chega para caminhar com a gente. Porque quando a gente faz isso, a gente perde uma oportunidade de viver realmente essa alegria abundante que ele tem para a gente. Então, eu acho que a gente tem que se permitir, muitas vezes, redescobrir Jesus na caminhada, sabe? E isso aconteceu outras vezes na minha vida, mas em 2018 foi bem marcante, assim, e talvez um momento de reconversão para mim. Uau, que compartilhar. Adriano, não precisa ser melancólico como eu tô brincando. Não, mas acho que é um tema que afeta muita gente, né, Fabrício? Você tocou, fala da sua, né, graça de ter sido tocado por Jesus e às vezes a gente tem esse encontro espiritual, mas às vezes o encontro carnal também é Jesus, o abraço. Então, se você de alguma forma, né, tem passado por situações assim, venha, tem muitos braços aqui para te abraçar e a gente vai junto aí. Mas Adriano, sua vez. Eu consigo lembrar queria citar dois momentos. Mais ou menos na época que a gente se conheceu, em 97, 98, foi um período que eu andava muito com os meus irmãos, assim, com os meus amigos, na igreja. Com meu irmão mais novo, com o Sam, Piá, Joel, Fabinho, Edinho. Jonatas, Edinho, Alex, os Marcos Piá, Marcos Piá, Gonçalves, Correia. Thiago Tadeu, citando os nomes aqui, Daniel. Essa escalação da seleção. Não só no futebol, mas também um coral cantando. A gente tinha um conjunto, na verdade eram dois conjuntos que se formaram naquela época. E tinha a Raquel também, né? Enfim, tinha um grupo de jovens grande na igreja, o Rodrigo apareceu. Raquel Miranda, hoje Raquel cantora, Miranda, né? isso. Todo mundo gosta. E o Rodrigo surgiu nesse meio tempo. Foi nosso líder de jovens lá, mas foi um período assim que a gente encontrava Jesus o tempo todo, né? Foi uma bênção, assim, sem tamanho. Eu acho que assim, boa parte do que eu sou hoje tem muito a ver com aquele momento. A gente se pastoreava um ao outro e algumas experiências bonitas assim, né, que eu tive com os irmãos, assim, de olhar e chorar, só de olhar um para o outro assim, foi um tempo muito precioso. E logo na sequência eu conheci a Carol, né? O meu casamento, assim, às vezes a gente fica pensando o que poderia fazer na cerimônia, né, para ficar mais bonito e tal. Não teve isso, não teve aquilo e tal. Mas assim, a gente sentiu muito a presença de Deus, né? E
e os nossos amigos, né, os nossos familiares que estiveram conosco naquele dia, sempre que nos reencontram, comentam e falam sobre quão abençoado foi, né, aquela cerimônia, né? E eu me lembro que no dia anterior, né, Carol já estava em casa, porque a gente casou lá em Santos, mas ela vivia no interior, em São Roque. Eu lembro que a gente orou e a gente convidou, assim, né, de falar mesmo com o Senhor, e convidou para que ele estivesse lá, né? E a gente insistiu, a gente enfatizou e falou que podia ser qualquer coisa, mas o importante é que ele estivesse lá. Amém. Então, Carol sempre fala isso com lágrima nos olhos, eu estou me segurando aqui, mas isso tem muito a ver com a pessoa que eu sou hoje, né? Porque eu era um Adriano antes e sou um Adriano totalmente diferente hoje por conta disso, né? Por conta desse momento e Jesus se tornou muito mais presente, assim, a minha intencionalidade de andar com Ele, logo, enfim, quando você constitui família, né? Essa questão da dependência de Deus, né? Aprender a viver sob dependência de Deus e ter Jesus, né, a quem recorrer, no momento em que você deixa a casa dos pais, né, e passa a viver com a sua esposa, e aí os filhos vão chegando, enfim. Acho que foram esses os momentos. Uau! E Bíola, o que você tem nesse guardado no coração para compartilhar? Bom, por ter o grande privilégio de ter nascido num lar cristão, a caminhada fica bem longa, né? E eu percebo que Jesus na caminhada, e aí eu estou até lembrando do podcast que eu assisti hoje com a Josi e com a Renata, que elas citam as mães e o jeito de ser mãe e a necessidade que a mãe tem de ser uma mãe diferente em cada fase que seus filhos estão, ou de que filho elas estão lidando. E Jesus na minha caminhada tem muito disso. Porque quando você é muito pequeno, a presença de Jesus, por vezes, é intimidante. Você cresce num lar cristão, muito rodeado de, né, pressões e o medo do inferno. E... Cear o mestre chama. Exato. Mas, ao mesmo tempo, quando a relação com Cristo passou de ser o que eu ouvia dos outros e dos medos que eu tinha do que eu via dos relatos dos outros, passa a ser uma relação de proximidade. E a gente conversou sobre isso antes de começar. O que mais me conforta na minha relação e na minha caminhada com Cristo é a constância dele, porque eu não sou constante. Mas ele sim, ele sim. Então, mesmo nos momentos que eu percebi que na minha caminhada com ele, a minha intenção. Eu lembro muito claro de um momento que eu fazia tudo na igreja. E não foi aqui. Eu era secretária da... exatamente. Isso, foi outra vez. Eu era secretária da mocidade, eu cantava no coral, eu cantava na equipe de louvor, eu operava o retroprojetor, porque eu sou idosa. E quem nunca? Eu passava 15 dias sem passar um dia sem ir na igreja. E eu tomei um grande choque, porque aquilo estava me provendo várias coisas. Era meu entretenimento, era minha vida social, era minha ocupação, mas tinha muito pouco de caminhada. E essa ruptura foi um momento muito marcante na minha caminhada, de para tudo e repensa tudo, porque você está dando um nome muito bonito para o que você está fazendo, mas não é isso. E este foi um momento de muita contrição, mas também de ressignificação da minha relação com Cristo. E de chamar ele para a caminhada de um jeito diferente. Passam-se muitos anos. Em 2010, eu tive uma situação de ruptura muito difícil. A sua vida, de repente, desmorona. E naquele momento da caminhada, como eu quis que Jesus fosse o gênio da lâmpada.
que você dá uma esfregadinha e aquele desejo de faz tudo isso desaparecer. E por vezes a gente acha que Cristo é o gênio da lâmpada e ele não é. E foi um momento de grandes confrontos, de realidade, muita realidade muito dolorosa. Mas ao mesmo tempo, Jesus se mostrou: não sou o gênio da lâmpada, nada aqui vai mudar, o seu caminho é este, ele é pedregoso, ele é difícil e eu estou aqui. E este é o momento da paz que excede todo entendimento. Todo. Era difícil, nada daquilo ia mudar. Pelo menos não magicamente como eu queria. Eu precisava daqueles aprendizados todos. E se qualquer passe de mágica acontecesse, não seria como Deus queria. Então, ter a clareza de que é isto sim, e eu estou aqui contigo. É uma experiência muito marcante na minha caminhada com Cristo, porque deixa tudo mais real, deixa tudo mais concreto, muito sem fantasia, né? Porque é bom fantasiar. É bom. Mas ainda assim, é isso. A paz que excede todo o entendimento daquele momento é um ponto muito crucial na minha vida e na minha caminhada com Cristo. Percebo que muitas vezes ele é o amigo fiel da caminhada que está lá e eu não. Mas, ainda assim, a constância de Jesus é um conforto maravilhoso nessa caminhada. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Amém. Como a Fabíola sabe trazer complexidade, profundidade, né, ao assunto. Coisas assim que você falou assim, eu me identifiquei muito mesmo, assim, com cada coisinha que você foi falando, claro, assim, não as mesmas experiências, mas sensações muito similares. Às vezes eu tenho a sensação de que eu na minha humanidade, penso assim, se alguém nunca passou por isso é porque ainda não nos converteu, assim, sabe? Eu tenho essa sensação, assim, na minha humanidade eu penso, mas as pessoas têm experiências diferentes, eu entendo, mas para mim, isso é o normal realmente da vida cristã, essa inconstância, sabe? Hoje eu não consigo imaginar, e inclusive uma das coisas que eu mais peço para Deus, eu peço constância, porque a minha vida é marcada por isso, assim, por inconstâncias mesmo. E essa percepção que você falou, que você colocou, nossa, ele é fiel e ele está lá, ele não sai de lá, ele não sai. Ele continua a caminhada com a gente. E aí a gente vai lá e tal, ignora, né? Mas ele está sempre lá. A gente não. Esse livro amarelo que está do seu lado aí, a gente leu junto uma vez aqui na... Vamos fazer propaganda. Talvez dificulte. Mas ele fala um pouco sobre isso. Ele diz que o milagre está na constância e não no movimento. E às vezes a gente quer buscar um movimento, quer ver o negócio se mexer sozinho, tal. Quando na verdade é a constância, né? O sol nascer todo dia do mesmo jeito, na mesma forma. Ser constante é aí que está o milagre, né? Exato. Essa coisa de você, assim, cair sempre nas mesmas falhas, sabe? Cometer sempre as mesmas falhas e tal. E aí falar, caramba, de novo, eu errei nisso. E aí, quando de repente um dia você vai e se vê livre daquela falha, você fala assim, poxa, essa falha que eu cometi antes eu não cometo mais, olha só que legal. E aí você começa a dar atenção para outras falhas que você comete, que você não estava vendo antes e tal. E de repente você fala, poxa, mas tem essa outra aqui e tal. Então, o que eu preciso, né? Então... Parece que é uma constante a inconstância nesse sentido. Mas quando a gente dá esse pequeno passo, Jesus, que é perfeito, ainda assim ele genuinamente fica contente com esse avanço. Sim, e a Que gente maravilha, que também. bênção. E a gente se alegra com essa alegria, e a gente comemora junto com ele e tal, fica todo mundo pulando lá e se alegrando, aquela coisa toda. Até chegar um momento, tá bom, legal. Vamos continuar. Agora vamos continuar. Tem mais coisa para fazer aí, tem mais coisa para ajustar e tal na caminhada. A gente fala de caminhada e muito se discutiu no mundo cristão, na cristandade, por assim dizer, o olhar apenas para o fim do caminho.
né? Desejamos o porvir, desejamos estar com Cristo, desejamos estar no lugar onde a gente não haverá mais choro, não haverá mais dor, mas Deus nos reserva essa experiência que vocês têm partilhado aqui, de ter a companhia dele em cada coisa, né? Em cada alegria. Enfim, vou contar compartilhar um momento da vida assim bem, acho que raramente eu comento dele, que foi quando a Cintia estava do meu lado, quando eu fui fazer matrícula na faculdade em São Paulo. Estava mudando de vida, mudando de estado, mudando de um monte de coisa, não sabia o que ia encontrar pela frente, mas ao mesmo tempo assim, achava, sei lá, enfim, clamava, na verdade, mais do que achava, né? Clamava. Acho que a gente subiu a serra, estava em Santos, estava indo para São Paulo, e eu fui ouvindo, acho que Ronquenole, alguma coisa assim, né? Bem antigo. Devia ser. Só podia ser. Mas eu sei que quando a gente chegou lá, no meu coração, assim, a oração era: entra comigo nesse lugar, né? Entra comigo nesse lugar. Esteja aqui comigo todos os dias. Eu preciso do Senhor. Por quê? Porque eu estava, né, ia morar longe. Primeiro, eu não estava mais na minha igreja, né, não estava perto dos amigos queridos, estava, enfim, em outro lugar. E como isso foi marcante para mim naquele período. Então, às vezes a gente convida Jesus para estar conosco, às vezes ele chega junto, né, no caminho, mas o que eu posso afirmar, e acho que cada um de vocês vai concordar comigo, é que sem ele é bem pior, né? Sem ele, enfim, é tudo mais vazio, é tudo mais sem brilho. Você falou, né, do sol que você sentia no quarto, das cores, das coisas, enfim. Não é que haja um passo de mágica que vai mudar tudo, mas, por outro lado, a presença dele muda tudo, né? É a presença dele que nos faz se sentir acompanhados, mesmo não tendo ninguém à nossa volta, nos faz se sentir iluminados, mesmo que não tenha luz nenhuma, enfim. E eu tive essa experiência ali também. Mas, enfim, a gente fala de caminhada, a gente fala de onde vai chegar, e eu queria perguntar para vocês agora, né, do nosso caminhada, agora como comunidade, talvez vocês também pessoalmente, né, mas o que vocês já estão antevendo, desejando? A gente celebrou essa festa linda de 15 anos, o Senhor nos deu o privilégio de fazermos o batismo, de fazermos, né, foi lindo, com foi muita, foi realmente lindo mesmo, foi belo, né? A gente viu Jesus na beleza, na simplicidade daquele momento. E no dia seguinte, domingo passado, a gente pôde celebrar e, como igreja, né, ordenar Carol e Adriano como nossos novos pastores, e que alegria, que privilégio de fazer isso. A igreja com 15 anos, e é a nossa primeira vez fazendo isso, então a igreja ficou muito feliz, muito legal ouvir as pessoas: ué, mas ele não era pastor, eu tinha certeza que ele era pastor. Eu falei: não, você tem razão, ele era. O que a igreja fez foi simplesmente confirmar isso, o que a igreja fez foi simplesmente reconhecer, oficializar. E também nós tivemos depois aquele momento com a liderança, né, das diaconias, e a Cintia fez uma chamada muito interessante, que eu quero repetir aqui para você, que ela disse assim: olha, tá vendo? A gente tem aqui, né, esse pessoal aqui na frente, agora olha para o seu lado aí. Pois esse pessoal aqui na frente precisa ter tanto... né, tem muito espaço ainda para gente com muita coisa, né? Com muita atividade ainda acumulada. Tem gente, né, com muita coisa, ainda tem gente com muita coisa. Mas eu queria então que vocês compartilhassem aquilo que... Vou fazer na ordem inversa agora, tá? Tudo bem, vou começar com o Adriano. Que começasse com o pastor. Eu vou começar com o pastor, até para ditar o ritmo de vocês dois, né? Vocês vão ficar mesmo, né? Puxando. Mas, Adriano... Um jeitinho muito peculiar de mostrar amor. Isso. É muito peculiar, mas é amor. Sim. Mas, Adriano, o que você... como você imagina os próximos passos
dessa comunidade com Jesus, com você, com a sua família, enfim? Para mim é uma honra poder fazer parte dessa história, né? E Deus nos ter trazido aqui, né, em Brasília, e poder viver essa história peculiar, diferente, né? A gente sempre ressalta, né, as diferenças, né, que existem aqui na Bethesda, né, em relação às nossas outras experiências, né, dentro da cristandade. Então, para mim é uma honra. E assim, a gente já consegue contar, né, dentro dessa linha do tempo da Bethesda, eu mesmo, né, mesmo sendo o mais novo entre vocês aqui, na história da Bethesda Brasília. É mais novo, mas tu já tem 8 anos, cara, ou mais. Então, mas mesmo sendo mais novo, já são 8 anos. Então eu já consigo, né, lembrar do que era lá na Asa Norte, as dificuldades que existiam lá com a questão do espaço. Agora a gente está aqui um pouquinho mais de espaço, mas já sentindo a dificuldade. Então, os vários momentos, né, que a gente passamos uma pandemia juntos, né, que nos trouxe desafios novos, e esses desafios construíram histórias interessantes, né, diferentes. Então a gente vê o caminhar e o agir de Deus, né, desde aquele tempo que a gente chegou, que era uma outra realidade, né, porque aquele espaço, embora pequeno, ele por muito tempo sobrava espaço. Sim. Né? Sim. Então eu pude acompanhar, né, cada caminho desse, cada tempo, mas sempre vendo o Senhor, né, fazendo a diferença, né? Então eu me lembro claramente assim ainda vivendo aquela empolgação de reencontrar o Rodrigo, né? Mas eu nunca tinha ouvido o Rodrigo pregar. Ele era nosso líder, enfim, falava com a gente, era uma bênção. A gente conversava bastante, a gente ia comer o Mac Rampa lá no Porto de Santos, né? R$1. R$1. O Mac Rampa. Era massa. Mas assim, nunca... E na época, depois que a gente decidiu permanecer aqui, a gente nunca... Assim, era só o Rodrigo que pregava. Então, ouvir o Rodrigo por alguns domingos em sequência, assim, foi uma experiência muito legal, né? Para mim, diferente. E aí a situação do ano seguinte, com a chegada da Debinha, então ele e Cíntia precisaram se afastar um pouquinho, então a gente, né, o Érico ficou com a gente aqui. Sim, eu fiz um ano sabático depois de 7 anos e contei com a bênção de ter o Érico e o Adriano assumindo a igreja enquanto isso. Isso. Então, já nesse período, eu era o fechador oficial de janela na igreja, porque o Rodrigo tinha dificuldade de alcançar a janela, que era no alto. Sensacional. Então, a gente buscava contribuir de várias formas. Nós né? fechávamos a janela com um rodo. Com um rodo. Meu Deus do céu, até chegar o Adriano. Antes alguém vinha por trás e empurrava. Também, disso? várias formas também. Exatamente. Engraçado, eu lembro do Márcio fazendo isso. O Márcio, quando acabava o culto, eu vou lá fora, vou empurrar a janela para você poder fechar. Então, assim, a gente busca ajudar de várias formas, né? Então, generoso. Enfim, a igreja viveu todos esses momentos, e aí lá a gente já estava percebendo, né, o espaço ficar pequeno, mas antes da gente decidir sair, Deus mandou essa pandemia que transformou a maneira como a gente se relacionava, né? E mudou muito a nossa realidade. Fomos empurrados pelo mundo digital. Isso. E aí o Adriano, então, né, tirou do bolso... Brilhou. Né?
um aparato só. Não, vai dar jeito. Inclusive com escola dominical separada por classe. A gente Aleluia. separava a salinha no Google Meet. Rapaz, Cara, que doideira. que coisa linda. Que coisa E linda. fazia a gravação para depois colocar o vídeo no YouTube. Enfim, e foram habilidades que a gente foi desenvolvendo. A gente ao é longo... muita gente. Essa ficou bastante contigo, Adriano. Essa aí. Então hoje a gente já faz transmissão online, porque muita gente se acostumou a estar conosco online, até porque não está aqui em Brasília. Engraçado. A pandemia, então, fez a gente se reunir de maneira digital, trouxe outras pessoas que não estariam com a gente por causa da distância, a gente volta para o físico e permanece no digital para ter essas pessoas conosco. Que coisa. Então, assim, são histórias, são momentos que eu consigo ver claramente, momentos bem diferentes, né? Da minha chegada, uma realidade, um momento de pandemia que causou essa transformação, de certa forma, né? Nos levou para uma direção e agora o momento que a gente vive, né? Com novas pessoas, enfim, muito bom poder ver, né? A gente, enfim, o Senhor é quem tem os próximos... Antes era o Adriano, hoje é uma diaconia de audiovisual. Rapaz, isso é um negócio... É isso, então... Carinhosamente chamada de midianitas. Os midianitas. A primeira vez que eu escutei, eu fiquei assustadíssima. Fiquei, uai, não. Aí depois eu entendi. Isso, e a gente já não consegue mais ter uma pessoa só, porque o Flavinho ajuda não com o retroprojetor, com o projetor. Com a projeção. O Flavinho ajuda com o projetor, e nesse domingo, pelo fato de eu estar muito lá na frente, por a questão da ordenação, o Matheus esteve durante o culto, fazendo a transição das imagens, fazendo a transmissão. E o Tyson na mesa de E som. o Tyson na mesa de som, porque agora a gente usa microfone. Então, é isso. E o Senhor tem coisa nova, com certeza, para frente. E multiforme é a graça dele, né? Amém. Que vai atingindo a cada um da sua forma, né? Mas ele é o mesmo. Ele não muda. Fabíola, que herdou o dom da mamãe, foi secretária nossa da igreja, né? Obviamente, secretária da nossa igreja por tantos anos, tão zelosa, tão... Nossa, enfim. Cada aniversário... Bom, minha memória, né? Mas aí, Fabíola, olha, hoje, aniversário de fulano de tal. Ai, Bíola, obrigado. E aí, você, fala aí. E aí? A pandemia me impactou severamente no meu compromisso Bethesda, e eu digo isso, né, olhando de frente à realidade, sabendo que, por vezes, eu não ombreei com meus irmãos e meus amigos como eu queria e poderia, mas sabe aquela coisa também de é o que temos para o momento? Nesse período, muitas vezes foi assim. Para algumas questões ainda é. Mas, eu também não posso dizer que não, parte das minhas... Não foi a pandemia, né? Foi antes que eu, por uma série de questões, precisei passar o cajado adiante. E que bom por isso, porque eu percebi também que em dado momento, eu sabia eu sabia que existiam maneiras daquilo ser feito melhor, mas eu não conseguia fazer. Não consigo dizer por quê. Ou para precisar, eu posso dar N explicações, mas não consigo precisar o porquê. Hoje, eu estou citando muito outros episódios de podcast, porque eu queria ter escutado todos antes de vir. E hoje, o episódio do Flavinho, e também a pregação de domingo, né, é aquele cutuco que falta para dizer, então, e aí? Então, assim, eu percebo que eu participei e continuo participando de diferentes formas da história da Bethesda, né, em dias de cultos. Eu achei esses dias, abri parênteses, em dado momento eu anotava
quantas pessoas a gente tinha naquele culto e que hinos a gente cantou. Eu não sei por que eu fazia isso, né? Então, olhando as minhas notas no meu celular, eu vi bastante coisa da Bethesda esses dias. Então, eu sinto e é uma honra participar. Você deve ter dessa gravações de história. pregação. compartilhar isso com a Tenho, gente? provavelmente. Fabrício, talvez. Quando eu digo que sim, quando me comprometo com algo, eu não realmente vou longe nesse compromisso. E por isso talvez eu demore a me comprometer. Nós temos que ir atrás das pregações que ela tem. Talvez eu tenha mesmo. E eu acredito muito em como o Senhor, esse Senhor da caminhada, esse Jesus da caminhada, age e acontece na comunidade. Às vezes o agir do Senhor não dá pela presença dele surgindo resplandecente em nosso meio, mas sim eu sendo Jesus na caminhada para o meu amigo, para o meu irmão, para aquele irmão que eu nem conheço tanto, mas que precisa de mim. E o Senhor age, por vezes, no atrito entre as pedras, que tira as arestas e que fazem elas rolar para o seu destino de uma maneira mais suave. E eu acho que comunidade passa por isso. E eu sei da minha não presença constante, e eu sei que eu quero mudar isso. E eu acho que isso faz parte do amanhã da Bethesda. Como será? Não sabemos. Cara, tá vendo? Você não precisa falar mais nada não, tá? Eu vou Então, encerrar por lógico que aqui. tem, Fabrício. Eu vou encerrar por aqui. Vocês me constrangem assim. Mas, e aí, né, voltando nisso, o Flavinho falou sobre isso esses dias, que eu escutei no podcast, e me tocou muito, e eu fui muito abençoada por aquela palavra. Muito, muito mesmo. Obrigada, Flavinho. Obrigado, Flavinho. Então, Obrigado, Flavinho. Obrigado, Flavinho. Obrigado, Fabiola. Então eu acho que passa por isso. Eu não posso dizer como vai ser. Eu continuo com uma série de limitações que são minhas. Eu sei que o Senhor está comigo para lidar com elas. E eu acho que hoje eu estou um pouquinho mais disposta a dar a mão para Ele. Você está aqui. Não Nossa. é? Chegou de viagem hoje, está aqui, cara. Que maravilha. Tinha esquecido que eu tinha chegado de viagem hoje. Então eu acho que passa por isso também. Bito. A responsa, Fabrício. Eita. Uau, que sensacional, né? Perceber que o futuro da Bethesda passa por... Pela Fabiola. Que isso? É isso. Mas é verdade. Não pela Fabiola só, Sim. mas por assim, quem eu vou ser na Bethesda, né? Assim, onde eu vou estar nessa história, né? Assim, onde Deus me quer nessa história, quem Deus quer que eu seja para o meu irmão, né? E caramba, uau, Fabiola, que bonito e profundo isso. Eu sei que a Bethesda, assim, ela parece que tem um jeito diferente hoje, mas tem uma alma que não mudou na Bethesda, né? E desde, assim, eu lembro de vezes que eu e o Érico ficamos sozinhos esperando chegar mais alguém para fazer o culto e tal, lá na 703, e a gente olhava para a cara e aí? Vamos embora? Já deu 11 horas aqui e tal, não chegou ninguém e tudo. Vamos esperar mais um pouquinho e tal, não sei o quê. Cara, vamos fazer uma oração aqui e aí a gente vai. E eu acho que se fosse hoje eu até faria diferente. Não, vamos cantar, vamos fazer tudo. Vamos cantar, vamos pregar, vamos mandar ver aqui, nós dois aqui. Eu Mais ligo o maturidade, microfone. mais caminhada. Então, eu acho que hoje eu faria mais por esse lado, assim. Mas o fato é que hoje é impensável que isso aconteça, né? Na Bethesda que a gente conhece hoje aqui. Mas acontecem outras coisas que deixam marcas, assim. A caminhada deixa marcas, né? Assim, deixa cicatrizes. E como a gente lida com essas marcas, eu acho que faz toda a diferença em quem nós vamos ser. Eu tenho muitas marcas com as quais eu estou lidando e tal, da caminhada, na Bethesda, e que pode trazer crescimento, muito crescimento. E eu acho que a gente tem que aprender a lidar com isso para saber fazer uma Bethesda. E aí a gente está falando de Bethesda, Brasília, né?
para saber assim, para fazer uma Bethesda Brasília mais madura, mais pronta realmente para aquilo que Deus tem a realizar através da Bethesda, com essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de caminhar pelo caminho que Ele quer que a gente caminhe, que é Ele mesmo, né? O Cristo da caminhada é o próprio caminho, né? E tem isso tudo. E o que eu espero assim é que, na verdade, a gente se perceba parte de algo que não é só a Bethesda, que a gente, sabe, consiga se perceber Corpo de Cristo. realmente o corpo, que não é só a Bethesda. A Bethesda é maravilhosa, é linda, é incrível, graças a Deus pela Bethesda. Tem outras, sabe, tem outras partes do corpo, e que a gente se perceba parte disso sempre, sabe. Eu lembro daquela anedota, né, e tal, que fala que o irmão que chegou no céu, né, e tal, e começou a caminhar, e aí chegava todo empolgado, né, e tal, e viu os grupinhos separados lá e tal. Jesus, quem é aquele pessoal ali que tá ali orando, pulando, não sei o que e tal, e falando alto, não sei o que? O pessoal da Assembleia, aquele ali e tal, que tá reunido ali. Aquele pessoal que tá cantando ali e tal, poxa, que bonito, né, e tal. O pessoal da Batista, não sei o que e tal. Aquele pessoal que tá ali quietinho e tal, ali só tem um falando, não sei o que e tal. O pessoal todo prestando atenção, o pessoal presbiteriana. E aquele pessoal ali naquele cantinho ali isolado e tal. Aquele ali, fala baixo, aquele ali é o pessoal da Bethesda, eles acham que estão sozinhos aqui, né? Quem contou essa, que eu ouvi do próprio presidente da denominação, então eu tenho muita liberdade para falar, né? E então, assim, que a gente tem essa consciência de que nós não somos o único jeito de caminhar, nós não somos, sabe? Mas que a gente tem uma coisa muito bonita aqui, e que a gente valorize isso, e que a gente tente melhorar cada vez mais e sempre trazendo Cristo para o centro do nosso viver, sempre entendendo que isso só faz sentido porque é por Ele, é para Ele, e vem dele, vem do Espírito Santo, e que tem muitas pessoas que precisam conhecer a Ele, não somente a Bethesda, precisam conhecer ao Cristo, né? E que a gente tenha esse amor no coração de compartilhar o que a gente tem vivido com muitos outros. Nós temos feito isso, assim, fez parte da nossa caminhada, um contato que Deus mandou, que Deus fez com que a gente tivesse com missionários, né, e trouxe pessoas batendo na nossa porta, invadindo a nossa reunião, e de repente assim e tal. Sabe a figura do peixe pulando para dentro do aquário? Isso. É isso que acontece. Inclusive, assim, a nossa... Literalmente. Não sei se a gente vai deixar para falar mais sobre isso, enfim. Mas esses episódios, essas situações que a gente teve lá, principalmente na 703, né? A gente tinha muito isso. A gente estava lá no meio do culto. Também, cara. E de repente pessoas entravam assim e tal, e aí sentavam, ou ficavam ali na porta, a gente ia lá e tal, entra e tal, não sei o quê. E aí ficava... Quantas vezes Primeiro não aconteceu a gente descobriu isso? que eram parentes da Carol, né? Como sempre, irremediavelmente eram parentes da Carol. E depois a gente entendia que era o Senhor que tinha mandado o beijo pra gente. Sim, muitas vezes era por esse caminho aí. Mas, então é isso. Eu espero que a gente tenha esses olhos abertos para o que Deus tem a fazer e aí amadurecer na nossa caminhada também. E, como a Fabíola falou, essa percepção de que depende do Cristo, mas o Cristo fazendo na gente, em mim, essa união com o Adriano, com o Rodrigo, com a Fabíola, com a Carol, com o João, com cada um dos membros da igreja, né? Para que a gente seja realmente um corpo unido e crescendo em Cristo e assumindo as nossas responsabilidades, né, nessa caminhada. Bom, gente, a gente está se encaminhando para o final do nosso podcast. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Ia lá, assim, cara. É que, assim, para mim foi marcante dentro dessa linha do tempo que a gente está fazendo aqui, um determinado momento em que Deus direcionou assim a igreja para a questão das missões, né? Sim. E para mim
é algo muito marcante, assim, é algo que a gente fala com bastante temor, né? Mas é uma história muito bonita, assim, e os momentos assim que eu te vi falando, Rodrigo, sobre isso, assim, foi assim, quando a gente vê Deus mais perto, né? Alguns dos milagres, assim, a gente pode contar algumas histórias, né? O Fabrício já até quase contou a parte de uma história. A gente pode criar até um podcast que a gente fale então, mas eu acho que era... especificamente sobre isso, mas... Então a gente está aqui de primeira mão. Uma coisa que eu acho que a gente poderia fazer... você nem fez a pergunta que você ia fazer, mas eu vou deixar você fazer e a gente pode fazer. Você fale sobre isso, né? Sobre como Deus... porque falou ao seu coração... Quero que você diga de você, porque a comunidade, de certa forma, hoje faz isso... Parte, né? Faz parte disso já, todos têm a mesma mentalidade quando se fala de missões, mas não é algo que estava lá em 2008, né? Eu já estava aqui quando eu vi esse movimento, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, só para fazer o link, porque, na verdade, o Fabrício falou aqui, né? Legal, a gente tem esse caminho com Jesus, mas não é só na Bethesda, né? É o corpo, né? A gente fazer parte dessa engrenagem, né? Desse organismo, né? Então, e uma forma que a gente tem tido tanta oportunidade de ver o que acontece do outro lado do mundo, às vezes só num bairro aqui próximo, tudo através de missões, né? Então, essa tem sido uma grande oportunidade da gente sair das paredes aqui e poder encontrar Jesus, né? Em outros ambientes. Assim como a maior parte das coisas que a gente experimenta como comunidade, o Senhor de alguma forma trouxe, seja através de pessoas mesmo que falaram assim: puxa, a gente podia fazer isso. Falei: me ajuda aí, vai lá e faz, né? Começa aí: não, a gente podia ter uma escola dominical para bebês. Topa dar aula? Então vamos. A gente podia fazer ter uma classe para discipulado para... então vamos fazer. Enfim, algo que a gente, como uma igreja pequena, por mais leve que fôssemos na administração, sempre nos desafiou e me desafiou, vou falar, Rodrigo, era algo que me deixava inconformado, era que a maior parte daquilo que a gente generosamente ofertava ao Senhor e dizimava, enfim, era utilizado para custear a própria administração da igreja, né? Fabíola viveu isso muito de perto, porque trabalhava com a gente como secretária, mas a gente tinha, talvez, nos primeiros anos, sei lá, 80% da nossa receita pagava o aluguel do prédio que a gente, da sala, do espaço que a gente tinha, um espaço de 2 andares, e em determinado momento a gente sentiu a necessidade de ter uma limpeza e falou: vamos contratar isso também. E isso era uma coisa que me entristecia, porque eu questionava o Senhor. Eu falava assim: não faz sentido, a gente pode se reunir em qualquer lugar, a gente não precisa ter esse prédio, né? E eu me lembro que a gente, eu pedi ao Senhor: Senhor, me dá a alegria de que a gente possa mais contribuir, seja no apoio social, num trabalho social, ajudando, com cesta básica ou com oferta mesmo para quem necessitava, ou seja, num trabalho missionário, do que com aluguel. E
a gente teve uma experiência de hospedar um rapaz por um tempo em nossa igreja. E esse rapaz, de alguma forma, tinha esse desejo de ser missionário, mas era um missionário, enfim, num formato um pouco diferente, mas a igreja mesmo assim falou, tá, então a gente vai te enviar para o Jocum. E foi a primeira vez que a gente falou assim, puxa, e aí, vocês topam, a gente não apoia nada, o Jocum normalmente cobra, assim, sugere, né, que para que você tenha um obreiro lá, você contribua com um salário mínimo. E foi a primeira vez que a gente, como igreja, falou assim, vamos. E a gente conversou, e eu lembro que o coração ficava apertado. Falei, Jesus, é isso mesmo? A gente vai assumir, porque se a gente manda alguém para lá, a gente tem que pagar, o custo demora 2 anos, né? Ou um pouco mais, enfim. E ele falou, não, nós vamos. E esse rapaz desistiu. Ele não quis mais. Só que ficou a semente, a gente falou assim, não, peraí. A gente decidiu que poderia ajudar alguém. Então, nós podemos ajudar alguém. Né? Vamos, então, ajudar alguém, já que a gente teve esse primeiro passo. E, na minha falta de fé, eu falei o seguinte, então, eu me lembro que foi o Gilson até que trouxe, com a Mari, né? Trouxe um primeiro trabalho que a gente poderia apoiar, e eu fiz a seguinte proposição, né, da qual eu me envergonho. Eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um caixa paralelo ao caixa da igreja. Nós vamos fazer um caixa de missões, nós vamos fazer o caixa da igreja. Tentando eu aqui, pensando que, né, que as duas coisas seriam separadas, mas dizer assim, não, enfim, a gente vai contribuir, mas a gente não pode, a gente tem as nossas responsabilidades aqui e a gente não pode deixar de ter. Balela, né? O Senhor que sustenta um é o Senhor que sustenta outro. E aí a gente começou a ter essa série de, como é que eu vou dizer? Do Senhor trazendo para a gente. A irmã do Fabrício é uma bênção, é secretária de missões, né, numa igreja muito querida, a mesma igreja, né, em que eu conheci Fabiola, e que Cintia também fez parte. E ela falou assim, puxa, nós estamos com tantos obreiros aqui, você não gostaria de... Vocês não poderiam nos ajudar também, né? Apoiando alguns obreiros e tal? Eu falei, alguns... Vamos lá, vamos... E a cada um que a gente acrescentava, a cada um que a nossa oferta, sei lá, como é que eu vou chamar? A igreja nunca ressentiu, nunca esteve em dificuldades porque acrescentou uma família, um missionário, um trabalho missionário. E a gente foi conhecendo aí das diversas formas, né? Uma igreja tinha um trabalho e aí precisou de apoio, falou, pô, vocês não podem nos ajudar? A gente, podemos, tá bom, então vamos dividir por três igrejas juntos. Você, e a Bethesda nisso? A Bethesda em lugar nenhum, né? Assim, a generosidade nossa, né, dos nossos irmãos, a nossa vida, mas abençoando aqueles, aliviando a carga de muitos deles. Então, eram pedidos que chegavam de necessidade, até que a gente eu não vou lembrar que ano, graças a Deus, nem preciso botar essas datas, mas em determinado ano a gente fez o balanço, foi apresentar para a igreja e a gente igualou. Eu acho que ficou muito próximo, né? Não vou saber se ficou mais para um lado ou mais para o outro, mas foi o primeiro ano em que a gente dividiu, sei lá, se a gente, né, daquilo que a gente tinha arrecadado naquele ano, metade tinha sido custo da igreja e metade tinha sido, né, como missões e como nosso trabalho social. E ali, para mim, foi um marco muito. Eu falei, Senhor, esse é um sinal, né, que perceptível para mim, né, que o Senhor está conosco. E dali para frente, hoje, sei lá, eu não saberia nem, eu teria que chamar a tesoureira aqui para dizer que percentual nós estamos. Talvez 20% seja manutenção da igreja, e sei lá, 70%, 80%, né, de 20% a 30% da manutenção da igreja, e 70%, 80% nós hoje ainda de manhã, ainda conversei com a Mari, já clamando ao Senhor, a Mari, que Jesus nos dê graça, porque a gente já se comprometeu com mais uma missionária,
no fim do mês. Quem que se compromete com o missionário no fim do mês? Mas é porque o Senhor tem pressa. Então a gente visitou, acho que foi em setembro, e agora já não sei se foi em setembro, ou em agosto ali no Piauí, né, o trabalho lá que a gente já apoiava, e lá a gente conheceu a irmã Jaciara, e a irmã Jaciara é hoje quem está pastoreando uma igreja do interior do Piauí, e ela vai ter um trabalho foi um dos ali. primeiros trabalhos, né, apoiados, né, no Piauí. Então, nosso lá, né, e a gente... na verdade foi no Ceará, esse que você está falando, né? Ah, é? É. Pra mim era Com- Piauí. com a- Com a irmã Thalita, foi Foi no Ceará? Ceará. Foi Ceará? Foi no Ceará, foi no Isso Ceará. A aí. irmã Thalita, bom, interrompi a história, volto daqui a pouco. Irmã Thalita, mãe da Aline, né? Sogra do Érico. Nos chegou um dia e falou assim: Rodrigo, eu estava orando e Deus me falou para procurar você. Eu falei: que bom. Eu falei assim: não, eu queria pedir apoio da igreja para apoiar um trabalho missionário no Ceará em que eles estão furando poços. E a ideia de furar os poços é a gente constrói, fura os poços e as pessoas vão nesses lugares para buscar água. E enquanto elas buscam água que a gente está oferecendo, a gente não cobra, a gente vai evangelizá-las e falar de Jesus. Né? Eles ficam na fila aquele tempo todo, recolhendo e tal. E esse é uma dessas histórias incríveis, né? Passamos, sei lá, alguns anos apoiando esse trabalho, até que a irmã Thalita voltou um dia e falou assim: Rodrigo, pode parar. O trabalho lá é autossuficiente, abençoe outro trabalho missionário. Eu falei: meu Deus, eu nunca vi isso na vida, né? Alguém falou assim: aqui já tá bom, oferece em outro lugar. E nós temos ouvido, viu, irmã Thalita? A gente tem abençoado outros lugares. E aí foi, voltando aqui a Jaciara, que é a mais nova, né? Falamos da primeira lá, vamos falar da mais recente aqui. E a gente visitou e ela está com um trabalho de reforço escolar. Né? Então, ela tem, né, uma igreja que a apoia, que a sustenta lá, mas ela quer fazer um trabalho de reforço escolar no povoado que ela está, e aí o reforço escolar inclui servir um lanche para as crianças que vão lá. Tem crianças de um lado e tem adultos do outro, que ela dá em 2 turnos. E a nossa igreja se comprometeu. Nesse primeiro mês já estou eu aqui pecando de novo. Falei: Senhor, nós vamos começar só com metade. Mas o Senhor me ajuda na minha falta de fé aqui, e a Mariana me ajuda também. Mas enfim, é uma história muito bonita nossa com missões. E, meus queridos, a gente ouviu conselhos de todo tipo e muitos contrários, né? Dizendo que você, né? Por que missões? Isso não faz o menor sentido. Qual o impacto de relevância aí para a comunidade local? Que maravilha. Eu vou só contar mais um. Você tá vendo? Você deu uma margem para eu falar, eu estava todo quietinho. Pode falar, pode falar. Nessas nossas reorganizações, eu vou antecipar, mas no domingo a gente vai voltar a esse tema. A gente tem o privilégio, né, de poder contribuir com a Isis e com o Tiago, né? E coube a nós, como igreja, são várias, né? Eles são enviados por uma igreja, a gente apoia apenas o trabalho deles, né, nessa nuvem de testemunhas que os apoiam, mas coube a nós participar com o plano de saúde, né? O Adriano, inclusive, intermedia isso, e a gente recebeu um aviso do plano de saúde dizendo: olha, eles perderam o desconto deles, né, porque usaram o plano de saúde, né? Enfim, para quem não conhece a história da Isa, do Thiago e da Maiazinha que nasceu, eles usaram bem o plano de saúde, né? Assim, se a gente, enfim, se há um limite, se há um caso, né? Como é que a gente chama esses pontos fora da curva? Se há enfim, um outlier. Se há um outlier na série, né? Um case, são eles, né? Eles fazem: a gente vai ter que então retirar o desconto, né? E aí eu fiquei pensando comigo, né? Quando você mandou a mensagem, falei assim: que alegria a gente poder pagar isso e saber. E você lembra do momento que quando a gente foi contribuir com isso, Fabíola, eles perguntaram: olha, nós temos 2 planos de saúde, plano de saúde para eles, 2 ou um plano de saúde que eventualmente possa acolher filhos, se eles tiverem filhos. Só que um é mais barato do que o outro, obviamente, né? A gente não teve dúvida. Não, nós queremos com filho e que venham filhos, né? Assim, então são presentes como esse que Deus nos dá, né? Tão significativo para mim, né? Saber que a gente contribui com o plano de saúde, que foi
plenamente utilizado. Ah, que pena, não vai ter desconto? Não tem problema. Não tem problema, meu irmão. A gente sabe que a gente usou. Então essa de fato é uma face que aí eu ia fazer o desafio da gente fazer uma série com os nossos missionários. Eu não sei como tecnologicamente você vai se virar para fazer isso, Adriano, e a gente vai ajudar. Dá um jeito, né? Eu sei que você dá um jeito. Mas eu acho que a gente deveria fazer isso, fazer uma série com uma série de missões e a gente chamando os nossos podcasts aí. Já estamos aí lançando o próximo para nossa próxima série. Gente, agora eu vou encerrar. Posso, pastor? Né? Pode. Então senão vai ficar muito longo. Você fala demais. Tem muita coisa para falar ainda. Além de pastor, gente, ele é conhecido aqui dentro como chefe, né? Então a gente chama de F. Né? Tem aqui. Então tá, eu vou encerrar, né, como a gente fez desde o princípio, fazendo a pergunta super importante para vocês, que é: quem é Jesus para você? Fabrício, quem é Jesus para você? Jesus é o amigo da caminhada. Jesus é realmente um amigo. Jesus, na minha vida, ele tem sido a misericórdia, ele tem sido a constante presença, como a Fabíola comentou, e se eu tivesse preparado alguma coisa para falar em casa sobre esse assunto, não teria a profundidade que vai ter depois de ouvir os meus irmãos falando. Sabe? E Jesus é isso, ele se apresenta na comunidade, ele se apresenta nesse crescimento, sabe, que a gente tem junto com o nosso irmão, quando a gente abraça o nosso irmão e caminha com ele e ouve. E Jesus é isso. É um amigo presente, realmente, que não nos abandona, por mais que nós não mereçamos, por mais que façamos tudo errado. Ele está ali, sabe, corrigindo, ele está ali abraçando, ele está ali dizendo: tem outro jeito de fazer, melhor, que vai dar um resultado bom. E Jesus é aquele que está realmente, não só porque eu reconheci Jesus como meu Senhor, mas eu creio que Jesus está assim para outras pessoas também, que ainda não perceberam Ele na caminhada. E eu acho que é super importante você olhar para o seu lado e perceber que Jesus está aí. Por mais que você não tenha visto, você não o conheça de verdade, assim, sabe? Ainda não tenha dado esse espaço para Ele se apresentar como esse amigo da caminhada, Ele está aí. E Ele quer que você olhe para Ele e perceba que existe um mundo todo diferente, um mundo, como o Rodrigo falou, mais colorido, mais brilhante. Ele pode mostrar essas cores novas, esse brilho diferente. Então, Jesus é isso. É o amigo presente. Para mim, para o Adriano, para a Fabíola, para o Rodrigo e para você. Seja lá quem for você que está aí do outro lado. Adriano, quem é Jesus para você? A gente vai ter que responder diferente, né? Do outro podcast. E eu acho que ele é essa pessoa, né? Que atende a nós, né, como de um jeito bem diferente para cada um, né? Mas assim, eu gosto muito quando eu conheço gente diferente, né? Eu conheço novas pessoas que creem no mesmo Deus, né? Quando eu reconheço alguém que eu acabei de conhecer, mas que conhece o mesmo Jesus, né? Esse único Jesus, né? Ele é único. Então, fico muito feliz, assim, em cada lugar que eu ia, né? Eu caminhava muito mais quando era jovem, assim, ia para outras igrejas e tal. Conhecia gente diferente, mas eles falavam do mesmo Jesus. Então, ele é quem nos conecta, né? Saber que outras pessoas sentem a mesma coisa que eu quando estão na presença dele, assim, é muito, muito reconfortante, assim, muito,
muito gostoso de pensar dessa forma, e isso de algum jeito me motiva, né, de alguma maneira fazer com que outras pessoas também conheçam esse mesmo Jesus, né? Então, é isso. Eita. Bíola, quem é Jesus para você? Essa pergunta me assustou e me assusta muito. Ela é muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Ela é intimidadora. E é até interessante ser complicada, porque, por tudo que nós falamos aqui, Jesus é o amigo, Jesus é o companheiro, Jesus é aquele que nos resgatou, Jesus é aquele que nos compreende. E aquela sensação de eu não vou ter palavras jamais, nem que eu tente, para explicar, ainda assim eu devo, porque em várias circunstâncias, e isso é muito assustador, para muita gente, o único Jesus que eles virão sou eu, ou o Jesus que eu consigo mostrar para eles. E isso é assustador, e só com a graça divina e com a misericórdia dele, eu posso ser Jesus para alguém. E entender isso, que por vezes eu sou Jesus para alguém, nós somos Jesus para alguém. Como pode? Porque Jesus, em toda a sua perfeição, em todo o seu poder grandioso, que vai tão além da nossa compreensão, né? A gente fica usando medidas humanas para falar dele, porque essa é a nossa limitação. Vindo para cá e pensando muito sobre essa pergunta e não conseguindo responder ela, essa foi uma questão que me surgiu. Eu preciso ser mais parecida com ele. Porque em muitas situações eu vou ser Jesus para aquela pessoa. Eu vou ser a única coisa que Jesus vai usar para se mostrar para outras pessoas. Então, para mim, restou muito a inquietação e, né, é com temor e tremor que eu cheguei a essa conclusão. Uau! Da Fabíola, né? Vi que a gente não ia esperar nada diferente da Fabíola, né? Quebra tudo. Amigos, gente, 32 anos de relacionamento, né? Sabem eles cutucarem e me constrangerem da maneira mais fofa. Mas pensando em que a Fabíola é o único Jesus que eles vão ver, bem melhor do que, por exemplo, se fosse o Fabrício, com né? certeza. A gente, né, tá aí. Realmente, bem melhor. Antes que a gente descambe para chocarrice, deixa eu me despedir de vocês. Não, mas você tem que falar também, ué. Eu? Ele é Eu sou o host. O host não pode falar também. Não, o host Tem pode. imunidade. Já até, Tem imunidade. o host já falou demais. Tá bom. Você quer que eu fale? Pergunte aí. Fala aí, quem é Jesus pra você, o host? A gente respondeu de diversas maneiras e com muitos exemplos, né? Mas até pegando o gancho do que a Fabíola falou, e meu pai disse isso hoje, né? Para mim. Ele estava longe, não participou da nossa festa, e ele falava, né, com a voz embargada, dizendo assim: meu filho, que privilégio você tem de servir numa comunidade tão cheia de talentos. Jesus é meu noivo. E faço parte de uma noiva que ele está deixando bem bonita. Que ele está enfeitando, que ele está dando uma parada nos cabelos, botando uns brincos, mas ainda noiva, ainda desejando estar com o noivo. Então, Amém. noivo, a gente está te esperando. Posso terminar, chefe? Pô, agora pode. Você ia terminar sem ter falado isso aí. O Adriano é chefe antes de ser pastor, viu? Ai, ai.
Bom, então, estava lá me despedindo, dizendo que foi uma alegria ter compartilhado com você a história de vidas, não a história da Bethel. A gente compartilhou a história de vidas aqui, que, né, de muito tempo, de pouco tempo, que acabaram de chegar nesses primeiros 15 anos. Dizer que quando a gente fizer 25, se esse for a vontade de Deus, a cristandade estará fazendo 2000 anos, né? Então acho que já vai estar bem no momento. Eu gosto de números, a gente fica fazendo essas coisas aí. Por aí, faça as contas você, tudo bem, vou deixar aí. E, de qualquer forma, fica também o convite para você vir nos conhecer pessoalmente. A gente não tem placa, dificilmente tem o endereço, no Waze ainda não tem, chefe. Não, no Google tem endereço. No Google agora no Google, é verdade, no Google faz um tempo que a gente conseguiu. No Google tem, mas eles não chamaram de empresa. Fica aqui registro negativo deste ponto, né? Nós não somos empresa, somos o corpo. Não somos. Mas venha nos visitar, venha conhecer o chefe, enfim, venha ouvir as sábias palavras da Fabíola e conhecer os olhos azuis do Fabrício. Deus te abençoe. Nossa. E eu fiquei na dúvida se era para conhecer o chefe Adriano ou o chefe Jesus. Jesus, com certeza. O Senhor está conosco. Beijo. Tchau, tchau. Terminamos, né? Tem mais alguma coisa agora começa a ficar bom, agora que a gente vai começar a zoar. Tá bom.